Olá, pessoal, bem-vindo ao nosso segundo episódio do podcast É uma Questão de Pele. Meu nome é Márcio Teixeira, eu sou médico dermatologista e hoje a gente vai contar sobre os novos cuidados com a pele. Eu, junto com a minha amiga farmacêutica Cristine Prato. Então, eu sou farmacêutica, Cristine Prato, proprietária da Farmatec, e todo mundo sabe que eu adoro estudar, principalmente esse assunto que muitas vezes as pessoas negligenciam, né, Márcio? E por isso a gente escolheu ele para começar desde o início a falar sobre o que a gente pode fazer pela nossa pele. Exato, e hoje a gente vai tratar de os tipos de pele, descobrir qual o teu tipo de pele e quais produtos usar nesse tipo de pele. E o skincare básico, né, Cris? A Uhum. gente vai falar sobre como remover a maquiagem e como limpar a pele Adequadamente, né? adequadamente. E por último, no nosso quadro, que é a flor da pele, a gente vai falar sobre uma rotina mais minimalista, as trends do momento, né? Quais são as trends do momento? A rotina minimalista, a dupla limpeza, descanso. Isso é coisa do Márcio, né? Tá. Descanso do skincare, Márcio, tem É isso? o que tá é o que tá bombando aí nas redes sociais, que tem que dar um repouso para a pele para deixar ela respirar. Será que isso é verdade? Vamos falar no nosso quadro, então, hoje. Márcio, uma pergunta que eu e todo mundo quer saber. Que tipos de pele são esses, né? Existe algum teste? Como é que eu sei que tipo de pele eu tenho? Ou eu só vou na consulta e tu vai me dizer como é que é esse tipo de pele? E a ideia é falar um pouquinho de como a gente vai cuidar desses tipos de pele. Pois é, Cris, isso daí é uma questão bem curiosa, assim, porque, em geral, se a gente for perguntar para a população em geral, todo mundo diz que tem pele oleosa, Hum. porque a maioria das pessoas, em algum momento da vida, teve a pele oleosa, principalmente na adolescência, e a gente acaba levando essa informação para a vida inteira, e muitas vezes a gente vê no consultório que a pessoa cuida da sua própria pele como uma pele oleosa, mas na realidade não tem essa pele oleosa. Mas de maneira simplificada, Hum. a gente divide o tipo de pele numa pele normal, que seria aquela oleosidade equilibrada. Ela não é nem excessivamente oleosa, mas também não é pele seca. Ela tem um brilho normal, os poros também tendem a ser fechados. Existe a pele oleosa, que é a pele que tem aquele brilho excessivo, a pessoa se incomoda com brilho, com oleosidade por todo o rosto, geralmente tem os poros dilatados e tem uma alteração de relevo, geralmente elas são as peles mais ásperas. A gente tem a pele mista, que é a pele que vai ser oleosa na zona T, Hum. né, e vai E vai ser ser mais seca. seca, na bochecha. E existe a pele seca, que é aquela pele que o padrão todo dela é mais seco mesmo, né. Hum. E muitas vezes isso é uma questão subjetiva, as Eu ia pessoas te perguntar como é que eu sei. é uma questão muito subjetiva. Existe um teste que a gente sugere que possa ser feito, é lavar o rosto com um sabonete de pH neutro, Neutro ou aguardar. fisiológico? Ó, pergunta para hoje. É que é neutro em relação à pele, né, então Então seria seria de fisiológico. 5 de 5 a 6, né, Aham. que é o pH da pele, de mais ou menos em torno disso. E depois aguardar durante 1 hora, num ambiente de temperatura de 23, 24 graus, numa umidade também que não fosse exagerada, e observar a pele depois desse período. E daí tu vai ver se a pele tem oleosidade na zona T, se toda ela está oleosa, se toda ela está ressecada ou se está com oleosidade normal. E esse seria um teste caseiro que a pessoa poderia Uhum. fazer para saber qual tipo de pele que ela tem, né? Mas, Márcio, é correto dizer que, em geral, os homens têm a pele mais oleosa que as mulheres e que a mulher, conforme vai envelhecendo, especialmente já na chegada da perimenopausa, menopausa, começa a ficar com a pele mais seca, conforme a gente vai envelhecendo. Isso é correto? Sim, essas 2 afirmações são corretas. Em geral, o homem ele tem mais estímulo na glândula sebácea, Hum. e é uma glândula sebácea mais ativa, então ele produz mais óleo. E a mulher, mas isso não é só a mulher, os 2 durante o envelhecimento, a glândula vai diminuindo a atividade e a pele vai se tornando mais seca. A gente tem que saber que essa oleosidade que a gente tem da pele, ela vem da produção de gordura, que é o sebo, e da própria pele, ela produz substâncias hidratantes. Então a gente tem um manto, que a gente chama de manto Uhum. hidrolipídico, que tem água e óleo, onde esse óleo é o principal, é o sebo, né? Ele que confere essa proteção da pele, né? Quando a Eu pessoa acho que isso é produz. importante, né? Falar proteção, porque a pessoa acha. E a gente vê muito, né, a gente estava conversando sobre isso,
Que a pessoa tem a pele, às vezes, um pouquinho oleosa e ela acha que isso é ruim, quando na verdade é uma proteção, né? É uma proteção. Em geral, a pele oleosa, ela pode ocasionar outros problemas, porque esse excesso de óleo também pode ser ruim, porque vai alterar a flora das bactérias da pele, pode levar à inflamação, Acne. a acne, é desconfortável, visualmente a pessoa não se sente bem, mas ela acaba preservando um pouco mais de água dentro da pele, porque esse manto acaba ficando impermeável também, né? Deixa eu te perguntar, a gente pode afirmar que uma pele mais oleosa tende a envelhecer menos? Dá para fazer essa afirmação. A pele seca envelhece mais rápido, Hum. porque ela desidrata mais rápido, ela é exposta, ela é mais irritável, né? Porque as células que são responsáveis pela irritação, os processos alérgicos, elas estão mais expostas. Então é uma pele que tem mais problema do que uma pele oleosa. O ideal, né, é a pele normal, que não seja uma coisa nem outra. Nem todo mundo tem essa E a pele sorte. sensível, Márcio? Então, qualquer pessoa, mesmo com pele oleosa, pode ter a pele sensível, né? A pele sensível é a pele reativa, é a pele que reage de uma maneira exagerada a estímulos, né? Desde poluição, produtos de limpeza, medicamentos, conservantes, fragrâncias, tudo isso ela acaba reagindo de uma forma inadequada. Ela é mais comum na pele seca, mas ela também pode ser uma pele oleosa e sensível, né? Até com acne. Acne é uma pele sensível, né, Márcio? Exatamente, é. Márcio, tem que lembrar uma coisa muito importante. Pele oleosa, pele acneica, sempre é requisito fundamental, hidratação. Isso é verdade, Cris. Eu tinha deixado passar esse ponto, mas É, é fundamental. A gente vai retomar isso antes, com certeza. mais adiante. Mas a pele oleosa também tem que ser hidratada. Cris, agora que a gente já conhece um pouco sobre os tipos de pele, eu quero que tu, antes de entrar especificamente sobre como fazer a higiene da pele, muitas vezes, principalmente para as mulheres, o primeiro passo é remover a maquiagem. Então, fala um pouco para a gente sobre os tipos de maquiagem, o que tem numa maquiagem e como a gente pode trabalhar para remover essa maquiagem. A Márcio sabe que a maquiagem é um desafio. Depois a gente vai mostrar um slide que a gente trouxe, que é muito difícil de tirar ela de cima da pele, porque a gente diz que a maquiagem ela tem uma característica química hidrofóbica, ou seja, ela tem fobia de água. Sim, Ela não gosta de água. E como é que a gente limpa o rosto? Com água. Então, tem esse grande desafio, especialmente as maquiagens à prova d'água e o sim. preto, a cor preta, né? Muitas vezes rímel, delineador à prova d'água, esses realmente são um grande desafio. E o que a gente precisa saber, né, Márcio? Que quanto maior a cobertura que essa maquiagem fizer, quanto mais a prova d'água ela for, mais difícil ela é de Sim, remover, mais hidrofóbica, mais essa característica. E a gente pode começar falando o que é um demaquilante. E a gente exato. até estava É, discutindo a diferença de um demaquilante para um tônico, porque exato. são coisas que às vezes as pessoas confundem. Mas um demaquilante sempre vai ter um agente, que é quimicamente chamado de tensoativo, que é um agente que consegue limpar. Tá, mas Cris, eu não posso usar um sabonete. Então, porque um sabonete, o que é um sabonete? É uma formulação que tem um agente de limpeza. E tu tá me dizendo que o demaquilante também tem um tensoativo, que é um agente de limpeza. Por que eu não posso usar um ou outro? Então, acho que já vem a primeira resposta, porque esses agentes de limpeza que estão no sabonete e que estão aqui no demaquilante são muito diferentes. Aqui no demaquilante, a gente tem o desafio de tirar alguém que é hidrofóbico. Então, esse demaquilante tem características químicas muito mais parecidas com a maquiagem, tem uma certa característica hidrofóbica também, que é diferente do sabonete. Então, por isso, não dá para escolher o demaquilante ou só o sabonete. A gente vai falar muito sobre escolher os dois, a Exato. importância de escolher os dois, principalmente porque os agentes de limpeza que estão aí têm características químicas muito diferentes. Exato. E para simplificar, nesse caso, Comecei a falar muito nesse química, né? caso, os semelhantes se atraem. Ou Aham. seja, a maquiagem ela tem cera, ela tem pigmentos, ela tem uma base oleosa. E o demaquilante vai precisar ter essa base oleosa para os dois se ligarem. Uhum. Então, é fundamental num demaquilante a gente pensar no demaquilante pensando na maquiagem.
Então, as duas coisas têm que se falar. Se a pessoa usa uma maquiagem mais pesada, com uma cobertura maior, uma maquiagem à prova d'água, ela vai precisar usar um demaquilante que seja também mais oleoso. Uhum. Um dema... Um cleansing oil, um Exatamente. bifásico. Ou, a mesma situação, aquela pessoa que usa uma maquiagem do dia a dia mais leve, ou um protetor só com um pouquinho de base, só com uma cor mais leve, mais fluido, ela pode usar um demaquilante também mais leve. Então, o demaquilante tem que conversar com a maquiagem. Aham. E Márcio sabe que é uma curiosidade, né? Que é muito popular o uso das águas micelares Sim, demaquilantes. muito. Acho que E hoje é o é principal, né? água. Gente, é água. Maquiagem não gosta d'água. Quando a gente fala em remoção efetivamente do pigmento, a gente vê que de todas as classes de demaquilantes, sem dúvida, a água micelar é a mais pobre. É a que remove com mais dificuldade a Exatamente. maquiagem em relação a outros tipos de formulação. Por isso que ela combina com uma maquiagem mais leve Uhum, também, né? uhum. Uma pele mais oleosa, que não usa muita maquiagem. Exato, um protetor solar, uma pessoa que tem hábito de usar, eu vejo muito no consultório. Ah, não, só uso um protetor solar com cor. Para essa pessoa, a água micelar, na maioria dos casos, vai ser suficiente. É diferente, como eu disse, uma pessoa que usa maquiagem mais pesada. Uhum, que usa base, que usa coisas à Exato. prova d'água, que muitas vezes usa várias camadas. Mas Márcio sabe que eu gosto muito da ideia dos demaquilantes bifásicos, os cleansing oil, porque eles têm bastante óleo e permite que a gente, como formulador, consiga colocar um agente de limpeza, né, esse tensoativo, com cara de óleo, semelhante atrai semelhante. Sim. Então a gente vê que a limpeza é muito mais eficiente. E a gente já começou a introduzir aqui sobre a importância de associar o demaquilante com o sabonete, que não devem ser usados isoladamente. Então a gente pode mesmo, talvez numa pele mais oleosa ou acneica, fazer uma limpeza, talvez com um bifásico, e depois lavar o rosto para tirar aquele excesso de oleosidade, bom, algum resíduo deixado pelo demaquilante. E outra pergunta muito comum no consultório é a sequência das coisas, Ah, né? Porque tem gente que lava o rosto e depois usa o demaquilante, e outras pessoas usam o boa. demaquilante e depois lavam o rosto. Qual que é a O sequência correta? o correto é usar o demaquilante, dissolver aquela maquiagem, emulsificar aquela maquiagem e depois lavar o rosto com um produto adequado para a higiene após o demaquilante. Então, o passo 1 e 2, esse é o correto. Remove a maquiagem e depois limpa o rosto. E é bem difícil ver alguém fazendo as duas etapas. A maioria não entende por que que tem que usar o demaquilante mais o sabonete. Não E a entendo. outra questão também muito comum que eu vejo no consultório é a pessoa usar água micelar e não enxaguar, Ah, porque está escrito na embalagem que não necessita de enxágue. E daí é uma questão que não vai fazer uma limpeza completa. Eu oriento até, às vezes a pessoa usa o demaquilante na frente do espelho, tem que ser pelo menos, conforme também a densidade da maquiagem, de 30 segundos a 60 segundos para fazer uma boa remoção é que tu do, não viu a minha, né? da maquiagem. É, por isso que eu tô falando, depende da maquiagem. Às vezes, eu Hum. divido os demaquilantes, eu gosto de usar os demaquilantes em 3 tipos, né? Os óleos, o bifásico e a água micelar. Eu acho que essa sequência, não é essa sequência, esses 3 tipos para cada tipo de maquiagem. Então, a maquiagem mais pesada, um óleo, Um a cleansing intermediária, oil, ou cleansing oil. para a maquiagem intermediária seria o bifásico, funciona bem, e para uma maquiagem mais leve, a água micelar, né? Mas muitas vezes o que a pessoa esquece é isso, é de usar água micelar e depois não lavar o rosto, Hum. né? Isso é um erro bem frequente no Fica consultório. pigmento. Uma outra coisa que é importante a gente falar, e eu até trouxe um slide para mostrar para o nosso pessoal, é muitas vezes a pessoa usa o tônico para limpar, ao invés de um demaquilante. E aí, qual que é a diferença, né? Então, assim, quimicamente, a gente sabe que a função do tônico é, né, seria a terceira etapa, né? Seria o demaquilante, depois o sabonete, o tônico. A principal claim, a principal propaganda dos tônicos seriam reequilibrar o pH da pele, que teria sido modificado pelos sabonetes.
Então, a gente vai falar muito sobre a importância desse pH hoje na correta escolha de um sabonete que não modifique o pH da pele. Então, a gente já teria a principal função do tônico aqui excluída, né? A gente não precisaria. Mas, quimicamente, o que eu posso dizer? O tônico, ele não tem um agente limpador, ele não tem um tensoativo. Então, ele nunca vai ser capaz de fazer a remoção de uma maquiagem. Então, muitas vezes são formulações esteticamente parecidas, mas quimicamente tem muita diferença, justamente porque o agente limpador, a característica química desse agente limpador, quanto mais cara de óleo esse agente limpador tiver, melhor ele vai remover a maquiagem. E tem que lembrar que muitos dos tônicos, Márcio, contêm álcool. E o álcool é um grande agressivo para a nossa pele. E eu sei que no Brasil, assim, isso deixou de ser tão comum o uso do tônico. Mas quem tem pele oleosa ainda acaba incluindo isso na rotina, porque gosta de sentir a sensação daquela pele deixada pelo Repuxada. puxada. Mas como é importante a gente trazer aqui o dano que isso está causando para a pele. Eu, particularmente, né, não acho que o tônico deveria fazer parte da rotina, não vejo sentido, né, se a gente escolher um bom sabonete com pH adequado, não tem sentido nenhum de incluir ele na rotina. Eu concordo contigo, Cris. Normalmente eu não prescrevo tônico, não vejo necessidade de usar o tônico, né? Se a pessoa tem realmente esses 2 passos de demaquilante e higiene adequada, não tem por que ter um desequilíbrio do pH que tu tenha que tentar corrigir com outro produto. Então, nessa ideia de simplificar, onde Aham. de menos é É, mais, o nosso é nosso um dos quadro, né. adiantando o que a gente vai falar adiante, também não tem por que usar um tônico, não vejo. E para a área dos olhos, Cris, eu vi que muitas tendências usam bifásico, mas alguns bifásicos podem ter álcool também, né? O que não seria indicado Não para seria. a área dos Mas a olhos, gente mas é o trouxe mais um indicado, né? outro slide que eu acho que cai bem no quando a gente fala de demaquilante de área de olhos, que é esse aqui. Que ele mostra, isso é um teste in vitro, tá? Que está avaliando diversos tipos de agentes limpadores, especificamente num pigmento preto à prova d'água em várias condições. E vocês podem ver como é difícil tirar esse pigmento preto à prova d'água de cima dessa membrana, e quem dirá então em cima da pele. Tá? E vejam que quando a gente usa esse Nicomix, por exemplo, é um tipo de agente limpador com bastante cara de óleo, e mesmo assim, olha como ainda a gente tem um resíduo que sobrou para o nosso sabonete. Isso é tão importante que o nosso telespectador entenda, né? Olha quão difícil é tirar isso de cima da pele. E, Márcio, assim, o que é ideal, né? Se usa muitos bifásicos, porque o consumidor consegue aceitar, ele é esteticamente aceito, porque ele já entendeu que a água micelar não vai remover esse pigmento. Ele é fraco. Eu diria que eu nunca escolheria uma água micelar demaquilante, apesar da grande popularização. Porque quimicamente, eu sou química, né? Sim, Quimicamente, ele tem um tensoativo que seria ali um dos primeiros, né? Olha a sim. quantidade, a diferença de pigmento que sobrou em cima da membrana quando eu estou usando uma água micelar. Então, assim, esteticamente, um bifásico ele é mais aceito, porque ele tem uma parte aquosa e, na verdade, quem está fazendo o serviço é a parte oleosa, mas também os cleansing oil, que particularmente é o que eu gosto mais pela capacidade de remoção, seriam também super indicados. O que vai definir, Márcio, qual é a melhor marca ou não? É a composição, se tem álcool, se não tem. Então, acho que aí cabe muito a importância que a gente falou tanto no episódio 1, pessoal, sobre confiança, sobre ir no médico dermatologista e seguir. E eu quero comentar sobre um estudo que eu estava lendo, que era. Eu estava fazendo uma aula de acne, tá, Márcio? Uhum. E aí eu achei um estudo científico que estava falando sobre o impacto das redes sociais no tratamento da acne. E olha que alarmante, somente 31% dos pacientes seguem as orientações do dermatologista, tal qual
porque acabam utilizando produtos propagados pela blogueira, pelo influencer, ou que são da moda. Imagina, 31% apenas dos pacientes acabam utilizando aquilo que o dermatologista indica. Só que o dermatologista, ele estudou esse negócio aqui. Ele olhou aquela fórmula, se ela tinha álcool, quem era o conservante daquela fórmula, se não é muito alergênico, quem é o agente limpador daquela fórmula, se ele vai deixar aquele resíduo, ou se ele vai conseguir deixar menos resíduo, conforme a característica do paciente. Às vezes é um paciente que usa pouca maquiagem, ok. Mas é um paciente que usa mais maquiagem, não é ok. Então, Sim. aquela questão que a gente falou muito da confiança, né? E essa questão eu acho que a água micelar ela ganhou muito espaço por ter simplificado um passo, né? O fato de falar, tu pode usar, molha um algodão, remove a maquiagem, não precisa nem lavar depois. Então, essa simplificação fez dela um sucesso. Mas eu Só assim, que tu também pode botar. só que aquela generalização que generalizou, mas não é para todo mundo. É como eu falei, a água micelar é para uma maquiagem mais leve, mas ela não é um demaquilante para uma natureza mais profunda do demaquilante, né? Então, isso que é importante saber, por isso que eu tenho que combinar isso. Eu pergunto para o paciente o tipo de maquiagem que ele usa, e às vezes tu tem que ter mais de um demaquilante. Uma Um dia de uma maquiagem festa, pós-festa. exato, a maquiagem de uma festa vai ser totalmente diferente de uma maquiagem do dia a dia, e a remoção dela também tem que ser diferente. Então, não dá para usar sempre a mesma coisa. Isso é muito comum no consultório, a gente vê, é cisto de milho ou cisto de inclusão. E daí a gente vai conversar com a pessoa e tu vê que o demaquilante dela não é adequado. Ela até tem um bom higienizador, usa produtos caros, tem um bom skincare, mas o erro está no começo ali. Ela não faz uma remoção adequada da maquiagem, aquilo ali repercute em todo o cuidado que ela tem na pele, né? Sabe que todas as minhas aulas, né, das residências, principalmente quando eu falo de acne, de rosácea, melasma, eu falo que o feijão com arroz, que é essa primeira parte, é determinante pro sucesso ou não do tratamento, né? Isso eu Exatamente. falo há anos, né? E tem se falado bastante também nos congressos, que parece que o mundo acordou para olhar que não é simplesmente qualquer sabonete serve, qualquer demaquilante serve. Exatamente. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Tu prescreve muito lenço umedecido? Tu gosta? Lenço demaquilante. O lenço demaquilante ele é uma emergência. Eu não prescrevo para o dia todo, para usar todos os dias, porque na realidade o atrito do lenço pode acabar agredindo a pele, principalmente uma pele mais sensível, mais seca. Mas o Então, algodão também não faz atrito? mas não tanto que nem um lenço, né? E geralmente o algodão, a gente embebe o algodão. Então ele vai ter uma carga ali de demaquilante bem maior do que o lenço. Então eu não oriento usar o lenço no dia a dia. Eu acho que por uma emergência, uma viagem, uma praticidade, assim, tudo bem, mas fazer disso uma rotina, a não ser numa pele oleosa, que daí vai acabar, esse atrito não vai ser tão problemático. Mas eu acho que tem soluções melhores do que o lenço demaquilante. Porque qual é a tua opinião sobre... Não, concordo contigo. Era só porque eu me lembrei agora sobre os lenços e como são populares. Sim. Todo ano eu ganho no meeting da Academia Americana da Neutrogena um pacote de lenços demaquilantes. Aí eu me lembrei, puxa, né? É interessante a gente discutir com o pessoal de casa esse aspecto. Tá aí o lenço, né, demaquilante. Se for pensar, como está falando, que a maquiagem ela tem um componente muito oleoso, que vai se ligar bem com um componente oleoso do demaquilante, só que depois ele precisa de alguma coisa que dilua, que emulsifique aquilo ali, que tire de remova e cima que da tire pele, aquilo. que é o Então, se tu limpador, começar né? com um óleo, uma maquiagem pesada, a pessoa que usa um óleo e remove a maior parte com óleo, depois usa um lenço e termina com uma higiene adequada, talvez seja até adequado. Ou começar com óleo, muitas vezes acrescentar água micelar. Primeiro tu remove uma parte com óleo, depois com água micelar e finalmente tu vai lavar a pele. Então, como eu disse, tem que ser, para cada tipo de maquiagem é um tipo de demaquilante, é um processo diferente. Não, mas para tu saber os lencinhos que eu ganho, eu sempre guardo só para as viagens emergenciais, tá? Eu sigo isso, tá? Bom, agora que a gente já falou sobre
demaquilantes, vamos falar sobre como a gente deve fazer a limpeza da pele, os higienizadores da pele. Os homens têm essa vantagem que a gente vai direto nos higienizadores, não precisa Naquelas, né, passar. Márcio? Porque hoje cada vez mais se orienta o paciente a tentar usar um filtro com um pouco de cor, né? Para a pele masculina, acontece no consultório também, os É. homens são mais resistentes a isso. Mas, Cris, a gente vê aí que tem o sabonete em barra, tem Sindet, tem espuma, enfim, o que é cada coisa? Explica um pouco pra gente aí. Ai, Márcio, isso é uma coisa que tem muita confusão, porque nada disso é regulamentado. Então, acho que uma coisa muito importante, assim, que o consumidor ele vai comprar um sabonete Sindet, que tá na moda falar de Sindet, e acha que é uma grande coisa. Quando, na verdade, esse termo não é regulamentado por nenhuma agência, isso não vale só para a Anvisa, vale para a FDA, vale para a COSING na Europa. E o que a gente vê? Muito produto muito ruim, o fabricante colocando qualquer porcaria ali dentro e chamando aquilo como Sindet e cobrando caro. É o ideal, e acho que isso é o que mais importa, independente daquele sabonete ser em barra, daquele sabonete ser líquido, daquele sabonete ser em espuma, é quem é o agente limpador. A gente falei dos demaquilantes, quem é o agente limpador e qual é o impacto dele conseguir ou não remover a maquiagem. E aqui, quem é o limpador? Qual é o prejuízo de alguns limpadores? Então, a gente até também fez um slide para o pessoal, tá? Falando então desses limpadores, mais uma vez eu vou chamar de tensoativo aqui, tá? E esses limpadores que são altamente detergentes. Mas eu quero te falar uma curiosidade. Tu sabia que por volta de 95% das formulações limpadoras, e não falo aqui só de sabonetes, falo inclusive de shampoos, agentes de limpeza, usam como o agente, né, de limpeza, o tensoativo, um derivado de laurilsulfato de sódio. Sabe para que a gente usa laurilsulfato de sódio? Detergente de cozinha. Detergente de louça. Aí eu te pergunto assim, alguém que lava muito a louça, fica com a mão como? Um horror. Extremamente ressecado. Né? E a gente usa para lavar o rosto e os cabelos um negócio desse todo dia, tá? E aí, assim, não importa se aquilo é uma espuma, se aquilo é um sabonete líquido, quem é o agente limpador? Ó, eu trouxe esse slide, pessoal, para falar um pouquinho sobre esses tensoativos, esses limpadores altamente detergentes e o impacto que ele faz na pele. Então, assim, lembrem que a pele, ela tem o tal do manto hidrolipídico, né? Tem gordura e a gente falou, né, já hoje, sobre a importância dessa oleosidade como uma barreira de proteção na nossa pele. E mesmo uma pele seca, ela também ainda tem né? Tem esse manto hidrolipídico. E quando a gente usa esses sabonetes altamente detergentes, a gente tira isso de cima da pele. A gente deixa a pele altamente permeável, altamente sensibilizada. A gente, inclusive, pode trazer danos à barreira cutânea. Isso é bastante documentado. Pode trazer envelhecimento precoce, disfunção da barreira, maior risco de irritações e alergias, vermelhidão e inflamação, sensibilidade e ardência, ressecamento, né, e a pele repuxada, piorar doenças. E aí que eu disse, né, que o feijão e arroz. Porque às vezes tu tem um paciente com rosácea fazendo 1000 tratamentos caros, e o paciente está usando um negócio desse. Que chance ele tem de ter uma melhora significativa quando o feijão com arroz, que é o básico, bem feito, ele não está fazendo? Então, assim, para mim, o que determina um bom limpador é primeiro o agente de limpeza e a segunda coisa, o pH. E estava comentando, né, com o Márcio nos bastidores sobre produto dermatológico de marca famosa, caro, que tem o pH 11. Tu sabe como é que a minha avó fazia sabão? Tu sabe como é que os antigos faziam sabão, Márcio? Essa história é boa, pode É. contar. Assim, eu pegava a banha de porco e soda cáustica. E com isso conseguiam fazer um sabão com pH 11, né? Lá na casa dos 10, 11. Que a minha avó não usava aquilo para lavar louça, porque destruía a mão dela. Ela usava, assim, para lavar a roupa, botar no sol a manchada, né? Porque aquilo ali tirava tudo. E, gente, a gente tem formulação Sindet, de marca cara, dermatológica, chique, em barra, que tem pH próximo a isso aí.
Para ter uma ideia, para Ah, quem está em casa entender, o pH da pele é em torno de 5 a 6. Se a gente usar uma substância com pH 11, tu remove toda a camada de proteção da pele. Então isso não deve ser usado de maneira alguma, né? Mas antigamente, até hoje, né, a gente vê muitos sabonetes alcalinos que mas causam isso é o mais comum. esse dano gigante na pele, né? Tu te Por- lembra da propaganda do Dove? Pois é, o Dove que tem 2/3 de creme hidratante. Aham, tu te lembra que eles Sim, colocavam os sim. bonequinhos em cima de outros sabonetes em barra e depois colocavam o do Dove, e o Dove era o que não dissolvia os bonequinhos por causa do pH. Então não é algo novo que a gente está falando. O Dove já há quantos anos trazia isso? Mas o Dove tinha um pH adequado, 7. 7. É, Mas por quê? neutro, Ainda é muito ainda, alcalino para a para a pele. pele, né? Mas, Márcio, olha que interessante, já te deixo ali tu contar o que tu ia falar. Só para não perder o gancho. A maioria desses sabonetes simples em barra, tá? E principalmente os mais antigos, e foi o boom que o Dove trouxe, foi conseguir fazer um sabonete de pH mais baixo. Porque é comum e era comum ter pHs, né, lá do sabão que a minha avó fazia. É. Né? A gente tem que pensar que essa questão do higienizador da pele, a gente tem que pensar que tem que ter um produto que vai fazer a limpeza, Uhum, né? Que seria o surfactante, é o que é. está ali que realmente vai promover a limpeza. E a gente tem que entender porque todo produto, todo não, a gente tem que procurar usar um produto que não danifique a barreira, ou danifique o mínimo possível, que ele remova o excesso de oleosidade, remova a Poluição, poluição, sujeira. poeira, micróbios, enfim, micro-organismos que tem na pele, sem danificar, sem remover totalmente esse manto hidrolipídico. É lógico que a maior parte do manto hidrolipídico é feito de sebo, e ele vai remover o sebo, Mas uma pequena mas quantidade. uma pequena quantidade, ou pelo menos a quantidade excessiva de sebo sem agredir outros componentes dessa barreira. Então, ter um bom surfactante é fundamental, sem interessar muito se aquilo ali é uma barra, se é um Cindet ou se é uma espuma de limpeza, mas que tenha um produto que provoque a limpeza de maneira adequada. E daí a gente pode adicionar a isso produtos que regule a liberação de gordura, porque não adianta só remover a gordura, eu tenho que diminuir a produção da gordura. E daí a gente tem ativos que conseguem trabalhar na glândula para diminuir a produção de Sem óleos, precisar ficar com a pele. sempre ficar repuxando. A gente pode usar produtos que também restaure essa barreira. Então, ao mesmo tempo que eu limpo, eu restauro a barreira e controlo a oleosidade, tudo num produto só. Mas aí que entra a ciência da história, aí que entra o produto bem desenvolvido, que muitas vezes, para a pessoa que está comprando, ela não tem noção, como tu mesmo disseste, tem um produto caro, com uma propaganda muito boa e que é inadequado porque tem um pH inadequado. Então é difícil para o consumidor. Mas uma coisa de maneira geral que a gente vê, que aquela barra de sabonete que as pessoas deixam no banheiro, aquilo ali não é adequado para Não ninguém é. lavar o Aham, rosto. Aquilo ali aham. não é o que a gente deve fazer com a pele do rosto, né? Márcio. E eu queria te perguntar como é que tu indica que seja feita a limpeza? Tu diferencia o tipo de sabonete conforme o tipo de pele? Como é que tu faz no consultório no dia a dia? Sim, esse aí é o segredo, né? Tu Hum, tem que entender a pele da pessoa, entender se é uma pele oleosa, se é uma pele mista, uma pele seca, uma pele sensível, uma pele normal, e daí a gente brinca com esses componentes que tem que ter na formulação. Né? Se a gente tem uma boa farmácia de manipulação, como a Farmatec, a gente pode trocar ideias e montar uma coisa bem personalizada. E às vezes a gente tem que ir para a indústria, porque muitas vezes a pessoa mora no interior ou não tem acesso à farmácia de manipulação, e daí a gente tem que estudar um pouquinho esses componentes, né, o que tem. Felizmente tem algumas coisas que estão melhorando, a gente começa a ver produtos que realmente têm a tecnologia Cindet. Cindet, para as pessoas entenderem, seriam detergentes mais suaves e mais compatíveis com uma limpeza adequada, sem causar uma agressão da pele. Vamos falar o que que é um sabonete ideal? A gente trouxe Pois um é. slide ali, ó, o que que é um sabonete ideal.
Então, fala aí, Márcio. Então, o sabonete ideal seria justamente esse que consegue remover o excesso de óleo sem danificar a barreira, e daí, conforme a necessidade da pessoa, tu consegue restaurar a barreira, além disso, Ali, ó, controlar a com agentes oleosidade. hidratantes e calmantes, pH levemente Exatamente. ácido. O pH é muito importante também, é outro É, fator muito importante. é. E então, teoricamente, se a gente vivesse no mundo ideal, infelizmente, como a Cris explicou, não tem essa regulamentação, né? O Sindet seria o que se aproximaria do nosso, ah, seria o produto ideal, Ideal. respeitadas essas características de pH e um produto de higiene adequada, né? E daí a gente pode ali ter algum produto que restaura a barreira e também que controle a eliminação de óleo pela É. glândula, né? Eu faço um sabonete, óbvio, Aham. né? Que eu até uso nas minhas crianças, porque a gente também ficou ó, de contar um pouquinho, já começar a falar um pouquinho sobre produtos para crianças Sim, e adolescentes. E lá, obviamente, né, ó, eles chamam de espuminha mágica, porque é uma espuminha, e a espuminha mágica faz sucesso. Mas, obviamente, é um tensoativo super suave, pH levemente ácido, tem algum hidratante como o glicerol, né, que é algo que faz parte da função barreira. Olha que importante, né, a gente botou até aí, pessoal, o que evitar, né? Além do pH alto, do agente de limpeza altamente abrasivo, fragrâncias, corantes e álcool. Então, obviamente, as formulações essas que eu faço não tem, como são para crianças, né? Eu já olho assim, o que, que já tem se falado sobre os principais alergênicos, são principalmente conservantes e essências, e os tais dos disruptores endócrinos, que também são muitas classes de conservantes. E até vi estavam discutindo um negócio na internet, abrindo um parêntese aqui, Márcio, porque foi muito engraçado, falando do impacto de uma classe de conservante chamado parabenos, tá? Que se sim. usa em tudo, o Brasil usa parabeno em tudo. E falando, ai, que era um absurdo usar parabeno e não sei o quê, principalmente em criança, por ser disruptor. Aí eu fui lá e comentei. Gente, mas vocês olhem que o principal corticoide prescrito para criança não tem um, não tem dois, não tem três, tem 5 parabenos na Mas já um corticoide junto é para contrabalançar. mas e o último, né, Márcio, que acho que vale a pena também mencionar, e é algo que se fala tanto e ninguém faz, né? Que é os banhos quentes Pois e... é. É, é que assim, se a gente fosse resumir a questão da higiene, né? O ideal seria que fosse com água morna, né? Não com a água pelando. Mas aqui no sul é meio complicada a Sim. situação. Mas a gente tenta orientar pelo menos o rosto, diminuir a temperatura da água, rosto, couro cabeludo. E depois da higiene, sempre lembrar de usar hidratante. Eu quero retomar essa questão do tipo de higiene e tipo de pele. Hum, Então, isso é importante que eu oriento para os pacientes no consultório. Por exemplo, vamos começar com quem tem pele oleosa. Quem tem pele oleosa, a gente já partindo do pressuposto que ele está usando um produto adequado. Pode fazer uma higiene 2 vezes ao dia, de manhã e de noite, e usar o mesmo higienizador. Agora, quem tem pele mista ou uma pele seca, normalmente pela manhã pode ser feita uma higiene só com água. uhum. Não tem necessidade de repetir higienizador de manhã e de noite, porque tu vai acabar agredindo aquela pele, por mais suave que seja o sabonete. Então esse é outro detalhe importante, a temperatura da água, não usar uma água extremamente quente para lavar o rosto, e também a frequência com que se lava o rosto também é muito importante, além do produto que a pessoa utiliza. Mas, Cris, quero saber assim, ó, para a pessoa que está em casa e quer comprar um produto por conta própria na farmácia, Hum. o que que ela tem que olhar no rótulo daquele produto e falar assim, esse eu não vou levar? O que está escrito ali no rótulo que o leigo pode olhar e falar, bah, isso aqui não deve ser bom para eu usar? Márcio, não tem regulamentação. Sabe que nas minhas aulas o pessoal me pergunta muito, tá, Cris, mas como é que eu sei? Os médicos, né? Me perguntam, tá, mas como é que eu vou saber o pH? Aí eles trazem no rótulo? Não traz, né? Não traz. E realmente eu tenho vários alunos, vários médicos, vários dermatos que têm fitinha de pH no consultório, mede o pH dos sabonetes, a gente discute as formulações efetivamente, mas eu acho que para dar
não tenho, né, não é nem manipulado, mas vamos dar um exemplo de produto que eu gosto muito, que é o Eucerin, ele se chama Eucerin pH 5. É um produto bastante interessante, seja da sua formulação, pode ver que ele não faz muita espuma, é pH adequado e tá aí um produto que a pessoa quer comprar por conta própria, tá aí um produto bem adequado. Ou pelo menos procurar que no rótulo não tenha lauril sulfato de sódio, né, que É, esse é o nome que é que ele geralmente é o não vai, ele primeiro não, componente mas ali. é que não vai aparecer como lauril sulfato de sódio, vai aparecer como muitas vezes alquil sulfate de sódio, ou vai aparecer como laurete, e não aparece escrito no rótulo dos produtos cosméticos, Márcio. É obrigado a aparecer o componente pela nomenclatura internacional. Então, se tu comprar esse sabonete aqui no Brasil, se tu comprar lá na Europa e tu olhar a composição, ele é sempre escrita do mesmo jeito, com o nome químico internacional. Então, muitas vezes, isso torna um pouco difícil para o consumidor enxergar quem é o agente de limpeza, até porque tem muita quantidade. Muito interessante, é difícil, por isso que às vezes tem que ter uma orientação Tem que mesmo, ter uma e orientação. até nós que recebemos no consultório representantes dos laboratórios, a gente observa essa falta de informação Muitas nos vezes não são rótulos. farmacêuticos também, né, Ah, não tem nem ideia. Mas isso, eu discuto muito a formulação, porque como a gente tem falado tanto do tal do feijão com arroz, que é fazer o básico bem feito, que é o quê? Limpar a pele. Então eu tenho discutido muito no meu dia a dia, me mandam formulações, Cris, recebi uma visita do laboratório com um produto novo, o que que tu acha? Aí eu disse: conseguiu a amostra, me dá, porque eu vou trazer aqui para o laboratório, vou medir o pH e vou olhar a formulação. E eu digo: ótima formulação. A gente tem, Márcio, bem como tu falou, o mercado vem mudando, porque hoje, sim, a gente tem um mercado muito rico em informação. As pessoas são muito bem informadas. A informação está toda aí na internet. Claro que basta, né, conseguir filtrar, mas ela existe. Então, a gente tem um perfil de pacientes hoje cada vez mais bem informado. Isso pressiona a indústria para que faça produtos melhores. Então, a gente já tem no mercado muito produto bom. mas iria nos ajudar se fosse pelo menos informado o pH do produto já no Ah, rótulo, ah, né, é. e os componentes de uma forma mais, talvez Mas mais didática, né. é, a grande questão é isso, que tu precisa ter uma nomenclatura que qualquer consumidor em qualquer parte do mundo consiga ter o mesmo acesso, né? Tu imagina se quantos teus pacientes não vão para a Europa, chegam lá e tá escrito com uma outra nomenclatura, como é que a pessoa vai conseguir identificar, avaliar se aquilo é bom para ela? Por isso sempre se padroniza nomenclatura internacional. Bom, resumindo, então a gente tem que conhecer o tipo de pele, entender o tipo de maquiagem que aquela pessoa usa, entender que o demaquilante tem que combinar com a maquiagem e a higiene tem que combinar com o tipo de pele também. Esse é o resumão geral. Agora a gente podia partir para o nosso próximo quadro, que é a flor Flor da da pele. pele. Bom, né, Márcio? Então, no nosso quadro A Flor da Pele, a gente sempre separa as trends do momento. E acho que uma das trends que está super em alta agora é o menos é mais. Skincare minimalista. E o que que eu posso te dizer assim? Que o meu skincare super minimalista. O que que eu uso, tá? Eu uso um bom limpador, né? Uma espuminha mágica, um excelente filtro solar. Pessoal, a gente vai ter um dia para falar de filtro solar, que é um assunto que eu adoro, tá? Um excelente filtro solar, no meu caso 100% mineral, com cor e uma boa cobertura, pelo impacto que eu sei que certos tipos de radiação têm na pele, e hidratante de noite. É só isso que eu uso. Acho que funciona super bem na minha rotina corrida e filhos e etc, né. Mas o que que tu tem visto sobre isso, sobre essa rotina minimalista? Olha, eu acho que eu sempre orientei os pacientes com essa rotina minimalista. Eu acho que isso não é uma questão do momento. Eu sempre enxerguei as coisas dessa forma. Eu acho muito mais lógico. Não adianta ter muitos passos, um creme para pálpebra esquerda, outro para pálpebra direita, um para mão, um para o pé, outro para o rosto, outro para o pescoço. Muitos passos, é difícil tônico.
Então, eu sempre explico para o paciente que o skincare básico são 3 etapas: higiene, hidratação e proteção. Esse é o skincare básico, né? Se a pessoa fizer isso, já está fazendo muito. Às vezes, a gente adiciona um passo seguinte, que é o tratamento. Sim, um Então, ácido, um exatamente. tratamento para Então, melasma. então, o básico é o minimalista, é o básico, né? Aham. Então, o básico é minimalista e o minimalista é básico, né? Tá, mas e a pele e as coreanas? Eu escuto muito, assim, contra esse argumento. Eu já fiz, inclusive, um vídeo que me pediram para me contar, para eu contar no Instagram o que eu usava. Aí eu falei, né? Aham. Mas o contraponto que várias pessoas comentaram nesse meu vídeo era sobre, mas olha o que é a pele das coreanas, e elas têm rotina de 10, 12, sei lá quantos passos. O que tu acha? Não sei se exatamente, a gente já conversou isso semana passada, né? Exatamente, se a gente aumentar muito a rotina, a gente vai ter uma pele muito melhor. Eu não sei se a gente entender que a pele é uma superfície extremamente fina, de 1,5 mm de Olha, ó, espessura no rosto, que é uma estrutura extremamente fina, que tudo isso aqui que está enorme, isso aqui não tem mais do que 1,5 mm no rosto, e que isso aqui está revestindo estruturas muito mais pesadas, densas ali por baixo. Eu tenho dúvida que, se a gente incrementar muito a rotina dessa pele, vai retardar tanto assim o envelhecimento. Eu Márcia, não, eu tenho dúvida do custo-benefício, tá? eu acredito muito que elas têm uma rotina de fotoproteção muito importante, não se expõem ao sol. É comum ver andarem de sombrinha, além de uma camada de filtro solar adequada, muitas vezes 2, 3 filtros, né? Essa questão da rotina seriam aumentar as camadas para realmente chegar ao FPS indicado. Acho que talvez lá se tenha bons produtos como removedores e bons hidratantes, mas eu concordo contigo, acho que talvez o cuidado com o sol, o cuidado com o filtro solar, o uso de bons produtos se sobressai a quantidade de passos. Eu acho que não falando que a gente não tenha que ter uma rotina ou que tenha mais passos. Eu falei que o básico são esses 3 passos. É Hum. óbvio que a gente pode acrescentar um tratamento e acrescentar um creme para a área dos olhos, um creme, por exemplo, para a região do pescoço. E entender que o creme tem um certo limite de resultado, mas que o creme tem que ter um renovador celular. É interessante que tenha um produto que diminua a degradação do colágeno, um produto que leve água para dentro das camadas da pele, que ele tenha um efeito antioxidante. Então, é lógico que existem produtos maravilhosos, mas entender que isso tem uma certa limitação, até onde a gente consegue realmente. É lógico, à medida que a gente entende muito mais o envelhecimento da pele, fica muito melhor a gente prevenir e reverter esse envelhecimento, mas entender que o creme ele tem um limite de resultado, que às Uhum. vezes a gente vai precisar, daí são os diversos procedimentos que existem para complementar o creme. Uma vez eu li nas páginas amarelas da Veja o presidente da L'Oréal falando que eles produzem cremes e vendem sonhos. E é bem isso que É acontece. Às bem vezes a isso pessoa espera do creme mais do que ele, que pode dar. do que ele pode dar, né? Ô, Márcio, e o Skin Fest, outra trend do momento. Eu não sei se eu concordo muito com ela, tá? Então, É, eu vou deixar essa pra ti. Eu acho que as duas meio que, porque seria um repouso no skincare, mas o repouso, o que isso quer dizer, talvez fosse justamente diminuir a quantidade de etapas e de produtos que se utiliza, que meio casa com a primeira questão do minimalismo no skincare também, né? Então eu acho que o básico são esses 3 passos que eu comentei, da higiene, hidratação e proteção. Proteção. Esse é o Esse não dá básico pra e ter não tem como folga. abandonar Não tem como dar esse. folga, né? É. E a outra, nossa terceira trend é falar um pouquinho dessa dupla limpeza, né? Mas eu acho que a gente já discutiu tanto essa importância É. dela, né? Sobre a associação do demaquilante com sabonete. Acho que ficou claro para todo mundo que não é uma questão
de adicionar produtos, mas é uma questão química, né? Uma questão Exatamente, de como a gente realmente vai conseguir remover os produtos de cima da pele. E como a Cris mostrou ali no slide, ficou bem claro que nenhum demaquilante remove 100% da maquiagem. Então, é importante a gente sempre associar um higienizador ao Atrás. demaquilante. Então, Enxaguar esse demaquilante. exatamente. Isso é muito importante, a questão do enxágue também. O double cleansing realmente são 2 passos muito importantes. A gente tem que remover a maquiagem, tem que limpar a pele. Assim como nenhum protetor protege 100% da radiação solar também. Vai ter lá, né, A gente vai Márcio? chegar lá. Então, pessoal, a gente vai se despedindo do nosso segundo maravilhoso episódio. Lembrando vocês que a gente já está preparando com muito carinho o terceiro episódio, que é sobre hidratação. Mesmo a pele oleosa e acneica. É indispensável, né, Márcio? O próximo episódio a gente vai dar uma passada por hidratação da pele. É um assunto fascinante. Eu vou pedir para as pessoas se inscreverem no nosso canal, curtirem, compartilharem, comentarem, fazer o nosso trazerem jabá. Dúvidas. Lembrem, próximo assunto é hidratação, manda todas as dúvidas. A gente analisa a formulação, né, Márcio? Pode mandar ali, é bem legal. É isso aí. Tchau, gente. Tchau, Um abraço.